Oi, eu vou dar uma pequena aula de Visual Plan para a gente fazer um jardim vertical. Aí tem várias considerações que eu quero fazer. A gente recebeu aqui o projeto de um cliente. Isso foi feito no AutoCAD, né, com AutoLand, passou para o Visual Plan e a ideia é agora como é que a gente vai apresentar o 3D desse jardim vertical. É o que eu vou mostrar, né? Então, são, olha lá, 693 plantinhas. Esse desenho só tem as plantas, né? Então, tá demorando um pouquinho para abrir, mas realmente são muitas entidades, assim. Aí aqui ele já botou o 2D e botou aqui o 3D. Então, as plantinhas estão aqui. Ele desenhou, né? A pessoa desenhou no CAD, então, como se fosse uma planta abaixo. Então, eu estou vendo aqui como se fosse um canteiro no Visual Plan. Aí a primeira dica que eu vou dar é assim, ele está me dando as coordenadas aqui embaixo, olha, x e y. Então o Visual Plan ele trabalha igual o CAD, com o mesmo sistema de coordenada. Então aqui está a origem, né, na linha azul é o eixo x que vai para cá, e a linha vermelha o eixo y que vai aumentando nessa direção. Então aqui é a origem do sistema de pontos cartesiano, é o ponto 000. O ideal aqui para o Visual Plan é que tudo que a gente desenhe esteja bem perto aqui da origem. Aqui 300 ainda não está muito longe, mas é melhor eu trabalhar ali sempre pertinho da origem. Então eu vou usar a ferramenta de mover para mover tudo para cá, ok? Aí, olha, agora a minha origem está aqui pertinho. Se a gente vê as coordenadas estão pequenas, lá 4, 9, tá? Isso faz diferença no 3D e especialmente quando está muito longe esses modelos, a qualidade do render pode ficar comprometida. Na hora de, às vezes, tudo no Visual Plan funciona bem, na hora que a gente renderiza fica feio ou não fica tão bonito e tal. O chão aqui no Visual Plan, olha, quando eu mandar dar o zoom, olha lá, ele está olhando longe, né? O que acontece? Ele, quando desenhou esse terreno, que esse chão, esse plano do chão, ele desenhou centralizando o desenho que eu tinha. Agora que eu movi o desenho para o 00, o desenho está perdido aqui no espaço. Tá? Ele está em algum lugar nessa área azul. Então você já vê que já é. Talvez eu não consiga. Quando eu estava analisando esse projeto antes de começar a gravar, eu tinha achado ele aqui voando aqui na área azul. Agora eu não estou achando. De qualquer forma, se acontecer isso, quer dizer, eu movi meu desenho e ele saiu, ele não está mais em cima desse terreno, eu preciso vir aqui na orelhinha terreno e preciso refazer o meu terreno. Tá? Ele vai criar esse ambiente 3D novamente e vai botar lá, tá? Esse plano aqui, que é o terreno mesmo, né? Que ele bota em volta aqui do meu desenho. Beleza. Então isso até agora não mudou nada, só fiz uma correção que eu achei que valia a pena ensinar aqui agora. Bom, para fazer o jardim vertical, a primeira coisa é selecionar as entidades, vir aqui na formatação e usar esse botão aqui. Aí eu tenho que explicar esse botão empilhar e desempilhar. Como é que funciona? Se eu faço uma seleção de coisas aqui no Visual Plan e tudo é plantinha, ele me libera o botão de empilhar. Se eu tiver feito um gabarito aqui, por exemplo, né, e vou mandar recuar para trás de todos. Se eu tivesse feito um gabarito para me ajudar a desenhar o jardim vertical e seleciono tudo, ele não me deu a opção, porque o gabarito, essa linha, ela não é uma planta. Então eu teria que vir aqui e tirar, tá? Eu usei a tecla Ctrl e cliquei. Então, tá? Isso vale a dica, né? Se eu tenho várias coisas aqui no Visual Plan, quando eu seleciono aqui, ó, 3 coisas, seguro a tecla Ctrl e clico, eu tiro da minha seleção, ok? Se eu seguro o Shift
e vou clicando, eu vou adicionando na seleção, segurando a tecla Ctrl e clicando com o mouse eu vou tirando da minha seleção, ou eu posso fazer aqui um retângulo, seleciono todos e tal. Então aqui eu vou jogar isso fora. Então no caso desse monte de entidade, eu selecionei com retângulo, ele não me liberou o empilhar porque o meu gabarito está aqui. Então eu vou segurar o Ctrl, clico na forma, ele tirou ela da lista, apareceu o botão. Beleza. Então já vai a dica, né, de como selecionar só coisas do mesmo tipo. Esse botão de empilhar, ele faz isso aqui, ó. Você clica, olha lá, ele empilhou as plantas mesmo. Ele usou a distância vertical das plantas como distância de altura, como altura para elas. Então tá aqui, né? Aí eu tenho esse gabarito, eu vou aproveitar ele e vou transformar ele num volume. E vou pegar ele aqui e vou pintar ele com uma cor chapada para a gente ver. Olha só, o jardim vertical ficou meio esquisito. Por quê? Porque ele está com o tamanho da planta que eu vou plantar. No dia que eu executar, vai estar um monte de plantinha miudinha assim. A não ser que eu compre realmente mudas maiores. O que nós vamos fazer é representar o jardim vertical com as plantas maiores do que essas mudinhas aqui de 30 centímetros. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou desempilhar o meu jardim, porque fica mais fácil de desenhar, tá? Eu posso chegar esse muro para o lado aqui e depois eu me preocupo com ele. Então, vamos ver o que é cada planta. Essa primeira aqui, vou dar 2 cliques. É a Nephrolepis, legal. Olha só, está com um diâmetro de 30 centímetros, está com uma altura de 1.000 metros, 1 quilômetro. Deve ter sido alguma questão na hora que foi desenhado. Mas não tem problema, eu vou corrigir essa especificação agora. Eu vou selecionar ela, ele selecionou aqui no visual, eu fecho. Agora eu vou acertar, olha. O meu espaçamento é jardim vertical, é um espaçamento de 30 centímetros. E eu quero a planta cheia, então eu vou botar ela com 60, ok? Ele está falando que essa planta chega a 70 centímetros adulta, mas eu vou botar ela com 60 por 60. Então ele vai fazer isso para mim, beleza. Agora eu tenho que mudar para representação em unidade. Então, usando representação em unidade, eu vou poder ajustar todas essas plantinhas que estão no meu projeto. Mas primeiro eu vou selecionar todas. Olha, com o botão direito, eu vim aqui em selecionar similares, ele pegou todas elas, né? E eu vou usar esse cara aqui, ó. Eu vou converter. Olha só o que ele vai fazer aqui no 3D. Demora um pouquinho mesmo, porque ele está aplicando em todas as mudinhas desse conjunto aqui. Aqui, ó. Mesmo no 2D aqui, como se fosse um canteiro, já ficou melhor, olha. Então, aqui no visual, muitas vezes, a gente vai desenhar o espaçamento que eu vou plantar, mas o tamanho, eu vou usar o tamanho que eu vou deixar ela atingir, para poder dar essa sensação de cheio, né? Eu estou vendo aqui uma questão que é a sombra. Eu vou tirar essa sombra. Então, eu selecionei todo mundo, tá? Selecionei uma dessa plantinha. Botão direito, selecionar similares. Aqui eu vou em formatação e vou tirar a sombra. Ficou melhor aqui no meu 2D e não muda o 3D, porque essa sombra, no caso, é a sombra no 2D, né? Eu vou repetir esse processo para as outras plantas que tem nesse jardim vertical. Então, vou pegar essa daqui, olha, uma samambaia, olha lá, Fimatossaurus, legal. Também está com uma altura esquisita. Então, essas informações, né? HM é a altura da muda, então vou comprar uma mudinha de 15 centímetros. DAP seria para a árvore. Aqui é o espaçamento entre as mudas, que é o D. Esse símbolo de diâmetro é o diâmetro mesmo. E aqui é H, a altura da planta, tá? Na plenitude. Então, esses valores que eu estou ajustando aqui no projeto todo. Então, olha, ele já me veio com 60 por 60. Então, eu vou diminuir só o meu espaçamento
Vou trocar ela para plantio em unidade e vou selecionar todas e vou aplicar aqui, ó, essa conversão. Ele já vai fazer, vai dar para ver aqui que tudo vai ficar bem mais cheio. Para o efeito 3D ficou legal. Agora aqui na planta baixa eu vou fazer só mais um cuidado, que é selecionar todo mundo e sumir com a sombra. Eu estou essencialmente não gostando da sombra, pelo menos para esse jardim vertical. Vou pegar essa outra planta aqui, 2 cliques, é uma pileia, pileia, beleza, vou selecionar e vou ajustar aqui o tamanho. Eu vou deixar todo mundo com 60 e vou deixar aqui o espaçamento de 30. Vou aqui para minha unidade. Opa, eu preciso selecionar todas, tá? Selecionar similares, eu vou aplicar em todas elas. Apliquei em todas, legal. A outra mudança que eu estou fazendo aqui, selecionar similares, é tirar a sombra. Ok. Agora vamos pegar esse cara aqui. Não dá para pular a etapa, eu tenho que selecionar primeiro. Olha lá, meu espaçamento de 30. Aqui está falando que ela chega a 50, eu vou deixar desse tamanho. Vou selecionar similares, mudo aqui para muda. Aplico em todas, ele vai fazer a transformação. Essa última aqui é uma chuva de prata, né? Selecionar. Aqui a pessoa mudou bastante o tamanho, então provavelmente plantando em vaso, porque é quase esse é um arbusto, né? Mas se a pessoa falou aqui que vai ficar bom no jardim vertical, eu estou acreditando. Eu posso ajustar também essa altura da muda aqui para uns 20 centímetros. Tá? Essa informação de altura da muda é uma informação de orçamento, né? Então, ela vai ser importante quando a gente abrir no programa de orçamento, já vai vir a altura escolhida. Agora eu vou mudar para unidade, vou selecionar meus similares e vou fazer tá? Olha lá. Aqui, olha o que aconteceu. Por algum motivo o desenho chegou para o lado. Aqui também parece que eu não tirei a sombra, né? Vou selecionar todos, formatação, sem sombra. Vou pegar essa daqui, selecionar similares, sem sombra. Aí aqui, olha, para eu posicionar, eu vou usar esse mover aqui, que eu consigo fazer uma linha fora do meu projeto. Aqui parece que tá... Ela parece estar mais alta que as outras. Né? Eu vou sair do comando. Ok. Na planta baixa aqui, se fosse um canteiro, já dá para ver que ficou mais cheio, ficou mais bonito, mesmo aqui em planta baixa. Mesmo aqui no 3D, né, é botada no chão, né, o jardim vertical, como se fosse um piso. Aí eu vou selecionar as plantas e vou usar o comando aqui de empilhar. Vamos ver como é que ficou. Já ficou bem mais cheio do que estava antes, né? Mas ainda assim, eu tô olhando aqui, essa minha pileia aqui no meio, ficou, não gostei não. Esses outros mapas estão bons. Para editar, dá para editar aqui, mas eu acho que vale a pena desempilhar, porque fica mais fácil mesmo. Então, eu vou pegar essa pileia e eu vou selecionando uma única pileia, ele me dá a opção mapas aqui. Olha só, ele está usando esse mapa, que ele fica bom lá no Photoland, tá? É uma área grande e tal, por isso que ela ficou pequenininha.
esse outro mapa aqui ele vai ficar melhor no visual. Então eu vou vir aqui, só selecionando uma, quando eu troco, ele troca todo o conjunto. Aí vale a pena eu explicar o que é conjunto. Quando eu pego uma planta aqui na planta baixa, no 3D ele marca o conjunto inteiro. Tá vendo que ele selecionou aqui todas, tá? Quando eu dou 2 cliques em cima dessa planta, ele me dá aqui o nome do conjunto, olha, conjunto 10. Então essa numeração de conjunto, você não faz nada, à medida que você vai desenhando, ele vai agrupando isso. Lá no Autoland, esses conjuntos, o Autoland usa para poder puxar uma chave. Então ele puxa a chave e fala quantas mudas tem naquele conjunto, né? Se a gente vem aqui no visual, olha, ele está falando que tem 162 mudas, tá? Da Pileia microfila nesse conjunto 10. E quando eu seleciono uma, ele me mostra o conjunto selecionado aqui, tá? No 3D. Então, é assim que ele descobre o conjunto. Então, eu posso pegar qualquer planta, essa samambaia aqui, né? Se eu pegar uma delas, ele marca o conjunto e eu posso trocar o mapa, tá? Porque quando eu trocar o mapa, ele vai trocar do conjunto, ok? Então, se eu pegar aqui, olha, eu consigo trocar todas do mesmo conjunto, porque num conjunto ele vai representar sempre com o mesmo mapa para todas. Então, olha, essa daqui tem um vaso. Então, eu posso vir aqui e mudar para a mesma espécie sem o vaso. É só ver quais mapas eu tenho disponíveis. Então, dá para ir ajustando aqui para dar um efeito melhor no projeto pronto, tá? Eu vou voltar aqui, selecionar todo mundo e vou empilhar novamente. Tá aqui o meu jardim. Olha como é que o efeito ficou bem diferente daquele efeito inicial, que era um monte de, vamos dizer, bolotinhas assim, espalhadas e tal. Então, aqui já tem mais cara de um jardim realmente pronto e tal. Essa edição aqui na planta baixa, ela é um pouco chata, assim, porque para você selecionar as coisas e tal. Então, às vezes, eu gosto de vir aqui no Organizar, abrir o Explorer e fazer isso aqui. Ó. Quando eu abro o Explorer, ele está me dando todas as entidades que tem nessa página, pelo menos, né? nesse projeto, né? Que está no modelo. Né? Então, olha, tem um monte, são quase 700 mudas, mas ele está me trazendo, ó, Nefroleps do grupo 7. Então, aquele grupo, olha lá, Fimatosauros do grupo 8. Então, aquele grupo que eu mostrei aqui, ele tá, que é o que ele chama aqui de conjunto, aqui na tela do Explorer, tá? Ele bota essa letra ali, grupo ou conjunto 8 e por aí vai. Depois ele está me dando a altura daquela entidade exatamente. Então essa Fimatosauros, que ele clicou e marcou aqui, tá? Ela está com 1,28 m a altura dela, né? Em relação ao chão, né? Do meu projeto. Mas aqui ele marca o conjunto inteiro. Então eu consigo então selecionar aqui, por exemplo, essas alternanteras aqui, e eu poderia fazer a troca de mapa até dessa forma. Tá vendo? Eu tenho outros mapas de alternantera e eu poderia trocar e ver se o efeito vai ficar melhor. Troquei alternantera, eventualmente aquele efeito inicial, tá? Ficou melhor. Aqui o meu, vou voltar com esse volume, porque eu tenho uma noção, tá vendo, de tendo alguma coisa atrás, né? Como é que vai ficar isso e tal. Agora, com esse meu cenário aqui, ou pelo menos esse esquema montado, é só vir aqui no Visual Render e mandar gerar a imagem, que eu já tenho pelo menos um esquema aqui de apresentação para o meu cliente. Está renderizando aqui. Bom, outra coisa que eu posso mostrar aqui, aproveitando esse vídeo,
é que eventualmente a gente fez o jardim vertical virado para essa face aqui, né? Eu tenho um muro e tal. Mas pode acontecer de, por exemplo, o muro que eu quero botar o meu jardim vertical ser um muro em outra direção, né? Posso pegar aqui, fazer um outro muro, vou aplicar aqui uma cor para ele ficar sólido. Então, eventualmente eu quero botar esse jardim aqui, né? Então, para eu pegar ele desse contexto aqui e rotacionar e botar aqui do lado, eu não vou usar esse controle de rotação aqui não. Eu vou usar esse controle aqui do modificar 2. Esse controle de rotação aqui do modificar, ele rotaciona a entidade uma por uma. Então ele rotaciona cada uma em torno dela mesma. Esse rotacionar aqui, eu consigo adicionar um ângulo para o conjunto delas. Então eu vou adicionar um ângulo aqui de 90 graus. Tá? Eu só selecionei meu conjunto, clico aqui em rotacionar, e ele rotacionou. Aí eu posso usar essa ferramenta de mover com precisão, ou posso pegar aqui e acho que mover com precisão vai ser melhor. Que eu movo assim. Então ele moveu todo mundo para aquela posição. Tá vendo? Então é essa forma que a gente vai posicionar onde a gente quer. Eventualmente também eu posso ter, você vê que o jardim é muito alto, ele está com 4 metros de altura. Mas eventualmente o meu muro pode ser muito grande também, pode ser um prédio, alguma coisa assim. E eu posso querer botar esse jardim cá em cima. Então também a solução para isso, vou botar esse jardim, eu vou mover ele aqui, olha. Então, olha, repare que quando eu movo o jardim usando essa ferramenta de mover, ou quando eu clico e arrasto, eu estou sempre movendo no plano XY, tá? No plano 2D, eu não estou mudando a altura, tá? É importante aqui, quando eu estiver me fazendo um jardim todo empilhadinho, eu não mexer nesse botão de colar no terreno, porque senão ele vai colar todas as plantas no chão, né? Então, para a gente subir o jardim inteiro, eu vou usar esse botão aqui, ó, elevar. Esse cara me permite dar um número, por exemplo, eu vou subir 2 metros. Então ele subiu o jardim 2 metros. Ah, não era isso que eu queria. Eu posso descer também. Então eu vou descer ele aqui, ó, descer meio metro. Eu uso uma coordenada aqui, ó, negativa, e ele vai mudar a altura do conjunto, né, de todos os objetos selecionados. Então eu posso voltar ele aqui, ó, menos. Eu sei que eu subi 2 e desci meio, assim eu voltei para o zero. Então aqui no elevar, eu sei essa altura, que eu tenho 8 metros, então eu vou elevar 4 e eu vou conseguir botar meu jardim lá em cima. E aí eu posso baixar ele um pouquinho aqui agora. Meu jardim está lá em cima, na posição que me interessava aqui, tá? Em cima do que eu estou construindo aqui, na posição. Ok? Eu acho que era isso que eu tinha para mostrar nesse vídeo. Até a próxima. Um abraço.